tarde, que prazer ter você aqui nos acompanhando na tarde dessa quinta-feira. A gente está no mês de novembro, um mês muito conhecido por ser o Novembro Azul, uma campanha a favor da prevenção contra o câncer de próstata. Aqui no estúdio a gente está recebendo o doutor Marcelo Pereló, que ele é diretor da Oncosol, aqui de Cabo Frio, vai tirar todas as dúvidas dessa doença, né, que vem crescendo, vai explicar o que tem que ser feito, o que não deve ser feito. Mas antes, vamos para o quadro Momento Pet com o Dr. Bruno Pinho, da Veterinária Cabo Frio, que vai falar sobre esse assunto que acontece também nos animaizinhos. Vamos lá? Olá, gente, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês no programa Entre Elas e falar para vocês um pouco hoje, pegando esse gancho aí de novembro, né, que a gente fala um pouco do Novembro Azul, dos problemas de próstata e que infelizmente são problemas que também acontecem em cães e gatos. A gente tem uma casuística muito maior dos problemas de próstata nos cães, então vocês que são proprietários de um cão macho e que é um adulto e que vocês não têm a intenção de reproduzir esse animal, procure o seu veterinário, converse com ele sobre castração, porque a castração hoje traz inúmeros benefícios. Primeiro benefício é para você que mora num local pequeno, aquela situação do cãozinho ficar levantando a patinha, urinando em vários lugares, isso realmente se corrige com a castração. Ele passa a fazer a urina como ele fazia quando era filhote. Então isso traz bastante benefício porque a urina do cão fica realmente com cheiro ruim. E segundo, a gente evita os tumores de testículo, que são bem comuns no cão idoso, e diminui consideravelmente a hiperplasia prostática, que é uma afecção comum em cães idosos. Isso, infelizmente, acarreta, quando a gente pega um caso como esse, problemas cirúrgicos, são cirurgias maiores, com riscos muito maiores. E hoje a cirurgia de castração é uma cirurgia muito rápida, muito prática, e eu tenho certeza que vai trazer inúmeros benefícios para o seu animal. E você que é proprietário de um gatinho, a castração hoje traz o benefício de evitar que ele fique indo à rua. A gente está com uma incidência muito grande da esporotricose em Cabo Frio, que é transmitida pela via da arranhadura, e esses gatos na rua, a chance deles brigarem e pegar essa doença é muito alta. Então a castração traz esse benefício, como também traz a diminuição dos problemas de testículo e próstata. Então vocês que são proprietários de animais machos, procurem os seus veterinários, conversem com eles sobre a castração, porque a castração não traz nenhum malefício para o seu animal. Muito pelo contrário, você vai estar alongando a vida do seu animal. É um prazer novamente estar aqui com vocês no programa Entre Elas. Quem tiverem suas dúvidas, mandem para o Facebook Entre Elas, que vai ser um prazer estar aqui respondendo para vocês novamente. Gostaram das dicas do Dr. Bruno Pinho? Você que é o dono de um animalzinho macho, não deixe de levar um veterinário e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? O Entre Elas vai para um breve intervalo e volta já já. Casa do Ouro, 37 anos com 37% de desconto em relógios de todas as marcas. Relógio Champions a 159, par de aliança a partir de 149. Casa do Ouro, Centro e Shopping Cabo Frio. A Veterinária Cabo Frio está há mais de 12 anos cuidando do seu animalzinho, sempre inovando para levar melhor conforto aos nossos clientes. Possuímos serviços de consulta, cirurgias, internação, pet shop, banho e tosa, hospedagem, ultrassonografia, laboratório e vacinação. Uma clínica completa para melhor atender seu amiguinho. Veterinária Cabo Frio, a clínica veterinária que conquistou a região. Rua Inglaterra, 43, Jardim Caiçara, Cabo Frio. Telefone 2647-1610. Olá, estamos de volta com o programa Entre Elas e recebendo aqui no estúdio o Dr. Marcelo Pereló, ele que é o diretor da Oncosol aqui de Cabo Frio. No programa de hoje a gente vai falar sobre o câncer de próstata. Dr. Marcelo, um prazer receber você aqui nos estúdios, né, Vivi, da Rede Litoral News, para esclarecer não só as nossas dúvidas, mas também para o pessoal que está em casa. A gente vai falar hoje sobre o câncer de próstata, a gente está na campanha do Novembro Azul. E eu queria saber de você, doutor, se todos os homens estão vulneráveis a ter o câncer de próstata. Com certeza, né? O prazer é todo meu estar aqui com vocês, né?
nesse mês de novembro, que marca a campanha do Novembro Azul, e que traz essa informação importante, né, junto com o Outubro Rosa, o Novembro Azul, né, da prevenção do câncer, né, os cânceres de mama e de próstata, os cânceres mais prevalentes no mundo todo, os cânceres que mais matam no mundo todo. Né? Então é importante realmente a gente falar de prevenção desses cânceres. E sim, todo homem está vulnerável, né, ao câncer de próstata. Né? O câncer de próstata é uma doença que hoje em dia a gente já tem até como certo ponto, como um processo natural do envelhecimento. Né? Todo homem está sujeito ao câncer de próstata. Logicamente que o homem jovem, aí geralmente a partir dos 45 anos de idade, quando tem essa doença, ela tem um caráter muito mais agressivo do que uma pessoa já na terceira idade, né? E isso vai ser de extrema importância quando do diagnóstico para você determinar o tipo e a forma de tratamento. Um tratamento mais radical, mais agressivo, um tratamento mais leve, menos agressivo, às vezes só um acompanhamento. Tudo isso é importante para se determinar. Né? Agora, o que é mais importante, né, linkando aí a questão da campanha do Novembro Azul, é a importância dos exames para a gente poder fazer o diagnóstico precoce, que é sempre a melhor coisa para qualquer um. E com que idade o homem deve procurar um médico para começar a fazer esses exames para acompanhar? O que se tem hoje, a partir dos 45 anos de idade, né, o homem já deve procurar o urologista para poder começar o seu acompanhamento da próstata. Vai para uma consulta, uma conversa, lá o urologista, de acordo com a sua história familiar, com os seus hábitos de vida, com a sua compleição física, ele vai determinar naquele momento uma prioridade para você ou não. Olha, você precisa fazer com tanto tempo, você não precisa fazer tão rigorosamente, e vai fazer os primeiros exames, e a partir dali você inicia o acompanhamento que tem que ser para a vida toda, tá? Não adianta também ir uma vez só ao especialista e fazer o exame naquele momento, né? Se ele determina que você precisa retornar em 1 ano ou em 2 anos, você realmente precisa voltar nesse período para que você se mantenha sempre dentro daquela faixa, porque o exame preventivo, o exame de rotina, ele não vai, apesar de ter o nome a gente chama preventivo, mas acabou sendo um nome errado colocado, né? Ele é um exame de detecção precoce, né? Então, quando você determina aquele prazo para você rastrear novamente aquela pessoa, é porque você sabe que através de muitos estudos do mundo todo, você tem aquele período, olha, você pode voltar daqui a 2 anos, porque aquela pessoa daqui a 2 anos, se ele estiver desenvolvendo um câncer de próstata, ele vai estar ainda muito no início, né? Onde a possibilidade de cura para ele vai beirar os 95% e com um tratamento muito menos agressivo, né? Então, esses são os critérios quando você faz aqueles exames periódicos, que são os exames de detecção precoce, que a gente chama hoje em dia, que é o nome mais correto, né? Não é exames preventivos, é exame de detecção precoce do câncer. Então, se for detectado que ele tem o câncer e ele começar a tratar desde cedo, o câncer de próstata tem cura? Tem cura. O câncer de próstata ele é curável em 95% dos casos, né? É uma taxa muito alta de cura, né? É um câncer que tem uma resposta muito boa. E ainda quando a gente não consegue a cura desse câncer de próstata, ele é um câncer que muitas vezes ele responde bem aos tratamentos de manutenção dele, ou seja, um paciente que já tem uma doença avançada, ele ainda que não fique curado, ele fica sob controle por muitos anos, né, com aquela doença dele. Ou seja, já teve uma metástase, já houve o crescimento desse tumor, mas com os tratamentos que existem hoje, você mantém ele sob controle por muitos anos, né? Então, é um câncer que tem uma resposta ao tratamento muito boa. Agora, é importante a gente frisar aquela informação inicial, 95% de cura nas fases iniciais do câncer, né? Agora, quando você já faz um diagnóstico, já na fase intermediária para avançada, essa taxa vai cair até 50%, né? Se a gente calcular que na nossa região aqui, no próximo ano, a gente vai ter cerca de 300 pacientes novos de câncer de próstata, a gente está falando de cair em 40% a taxa de cura desses pacientes, quando você sai de um diagnóstico precoce para um diagnóstico numa fase avançada.
40% vão ser 120 pessoas que não vão ter o seu câncer curado. É muita gente. É muito chefe de família, é muito pai, é muita gente que não precisaria enfrentar uma situação de uma doença incurável, né? Que poderia ter a sua doença curável, desde que ele tivesse feito o exame na época certa, no momento certo, para detectar precocemente, né? E realizar o tratamento naquele momento ideal e ele ir para aquele grupo que tem 95% de chance de cura. Por isso, campanhas como o Novembro Azul, o Outubro Rosa, são tão importantes, né? Disseminar essa informação dos exames de detecção precoce, de você buscar o câncer, de você fazer exames de rastreio para encontrar o câncer em você. Eu costumo dizer sempre uma coisa assim, não tenha medo de procurar o câncer em você, não tenha medo, tá? Procure o câncer em você, tá? Porque se você descobrir, e descobrir ele numa fase inicial, suas taxas de cura vão ser muito altas, né? Sua possibilidade de cura vai ser muito alta e você vai poder seguir a sua vida de forma absolutamente normal, né? E ao passo que se você negligenciar isso, você vai descobrir numa fase avançada, não adianta, né? Se você tem um câncer, ou você descobre numa fase inicial, ou você vai descobrir numa fase avançada, não tem outro jeito, né? Numa fase avançada, isso já vai comprometer, vai te levar a risco de vida, vai te causar uma série de danos, vai te causar uma série de complicações que você poderia ter evitado se você tivesse feito aqueles exames no momento certo. Agora, doutor, a gente estava falando sobre o Outubro Rosa, inclusive a gente fez um programa 2 semanas atrás exatamente sobre isso. Estatisticamente, hoje as mulheres procuram mais a mamografia, sabem mais da importância do exame, da prevenção contra o câncer de mama. Você acha que essa falta dos homens procurarem esse exame se deve aqui a um preconceito? Como que está a procura hoje na Oncossol? Se realmente, estatisticamente, referente aos outros meses, por ser o Novembro Azul, está tendo mais procura ou os homens ainda precisam acordar? Precisam acordar muito, né? Albert Einstein falou uma vez que é mais fácil quebrar um átomo do que quebrar um preconceito, né? E ele tinha absoluta razão nisso. O câncer de próstata ainda gera muito preconceito, né? O câncer de uma forma geral, né? Então, o homem, ele é mais resistente a esses cuidados, né? A busca de um médico, a se sentir frágil, né? Porque quando você vai buscar um médico para alguma coisa, você admite uma certa fragilidade do seu ser, né? Que é muito natural que todos nós ficamos doentes, né? Não deveria ser assim, mas isso é assim, né? E o homem tem aquele peso, né, machista da infalibilidade, né, de nunca ficar vulnerável, de ser o senhor de todas as situações. Então ele não aceita, não admite a possibilidade dele ficar doente, né? Então ele resiste muito a essa ideia, né, do câncer. E o preconceito sobre o câncer em si, onde é importante a gente frisar aquela situação da cura de 95%, porque, infelizmente, muita gente, mas é muita gente ainda, tem o câncer como uma doença incurável. Muita gente acha que um diagnóstico de câncer é igual a uma sentença de morte, ou seja, diagnosticou câncer igual a morte, né? E isso não é mais assim, isso foi assim há 100 anos atrás, isso não é mais assim, né? Então a gente tem que começar a encarar o câncer como uma doença curável, né? Para você poder buscar. E a gente ouve muito esse relato, não é um relato raro de acontecer. Doutor, eu não fazia nada porque se eu tivesse câncer eu queria descobrir mesmo na hora que já tivesse quase morrendo já. Aí descobri que tenho, entendeu? Eu queria que fosse assim, não queria ficar anos tratando. Então a pessoa tem essa ideia, né? Não, eu vou deixar para descobrir quando eu estiver quase entrando no caixão. Aí eu vou descobrir. Infelizmente deixou de fazer lá atrás quando ele podia ficar curado, ele não precisava morrer. E um ponto importante também que você estava falando é que como o câncer ele é hereditário, se você já tem casos na sua família de câncer, é mais um motivo para você procurar, para não deixar para descobrir lá atrás e não ter um retorno. Né? Porque hoje tem tantos tratamentos, hoje você tem vários recursos. Eu passei por isso que eu estava contando com a minha mãe e a gente foi super bem atendido. Minha mãe hoje está em tratamento, mas
tá super bem. Então é só a pessoa procurar ajuda e não ter esse medo. Exatamente. Né? Que é o mais importante. Exatamente. A busca do tratamento, a busca dos exames é fundamental para isso, né? Você precisa ter essa iniciativa. Os recursos existem e eles estão aí, né? Você tem que buscá-los, né? Eles não vão entrar na sua casa para te investigar, né? Você precisa ir até eles. Mas será que não tem aquele medo do homem de repente, descobrir e ficar com medo de ficar impotente? Acontece isso? Tem alguns casos em que acontece? Tem alguma certa idade que isso pode acontecer? Não, verdade. O câncer de próstata, né? Ele, muito frequentemente, ele vai estar relacionado à cirurgia da próstata. E isso pode gerar uma impotência, sim, tá? Em torno de 30% dos casos, dos pacientes vão apresentar uma disfunção erétil após a cirurgia. Isso é reversível, tá? É reversível por medicamentos, por prótese, por outros métodos que você vai controlar, você vai reverter essa situação de impotência, né? Então você tem como reverter essa situação, mas isso gera um medo muito grande no homem, né? Gera um medo muito grande. Ele tem medo dessa situação, de enfrentar essa situação da impotência. Mas quando ele vai num especialista, né, o especialista sempre orienta, conversa e fala sobre esses outros métodos, remédios, próteses, que a pessoa vai ter a sua vida sexual normal. Ele vai ter a sua vida sexual absolutamente normal, né? Não vai ter nenhum tipo de problema. E não vai deixar de sentir o desejo. Ele sente o desejo, sente a vontade e vai ter as suas relações normalmente, tá? Talvez com a ajuda de remédio, talvez com prótese, mas ele vai ter. E isso é em 30% dos casos aproximadamente, né? Então, não justifica, né, o não tratamento ou o medo da busca do tratamento. E durante o tratamento, né? Não, quando você faz a cirurgia, às vezes você fica numa situação, pode até ficar numa situação definitiva, entendeu? Mas é isso, você vai, quando quiser ter as relações, você vai ter que tomar um remédio, aqueles remédios que todo mundo conhece aí, né? Ou então, em alguns casos, vai ter que ser colocada a prótese, mas vai se resolver, né? Ou seja, isso não é justificativa para que você não se trate, né? Achar que, não, entre ficar impotente e morrer, eu prefiro morrer. Você não vai ficar impotente, tá? Você vai ter que vai ter que ter uns cuidadinhos ali para ele funcionar, mas vai funcionar, entendeu? Vai funcionar. Né? Agora, doutor, existe alguma relação da cirurgia de vasectomia com um futuro câncer de próstata? Não. Ou não tem relação absolutamente nenhuma? Nenhuma relação. Não tem nada disso. Agora, uma outra dúvida. Como os homens eles evitam fazer o exame de prevenção, quais são os cuidados com o seu corpo que ele tem que ter para quando tiver alguma coisa anormal, para de fato procurar um médico, já que eles criam essa resistência na prevenção? Olha só, Ingrid, o que acontece? Se a gente for falar de sintomas, né, aí a gente já vai estar falando de doença avançada. Né? No câncer, isso é para todos os cânceres, quando você espera a manifestação de sintomas, tá, você já está falando de um câncer avançado. Entendi. Tá? Então você tem que ir atrás do câncer antes do sintoma, não espere sintomas. Tá? Agora, hábitos de vida, o que é uma pessoa? Pessoa que fuma, tá? A pessoa que abusa da gordura animal, o obeso, o sedentário. Essa pessoa, né, ela tem potencial maior de desenvolvimento do câncer de próstata. Paciente com história familiar positiva, ou seja, o pai teve, tá? Não tio, avô, só os parentes de primeiro grau. O meu irmão teve ou o meu pai teve. Isso é uma história familiar positiva, né? Então, isso são situações que a pessoa tem que ficar, de certa forma, sobressaltada com a possibilidade dele vir a desenvolver também o câncer. E aí entrar naquele protocolo de investigação, a partir dos 45 anos, iniciar o acompanhamento com o urologista, e aí seguir as orientações do seu médico. Olha, o senhor volta daqui a 1 ano, volte daqui a 1 ano. O senhor pode voltar daqui a 2 anos, pode voltar daqui a 2 anos. Mas seguir essa orientação para evitar surpresa. Entendi, maravilha.
E você falou muito da alimentação, né? Aí a gente começa a pensar, ele começou a falar do câncer de próstata, mas a pessoa que tem uma boa alimentação, que tem uma rotina de exercício, não só para o câncer de próstata, para várias outras doenças. Então, o assunto hoje, o assunto do mês, né, o Novembro Azul, é o câncer de próstata, mas esse programa também serve para alertar que é a pessoa que tem problema com hipertensão, que é gordura no fígado, outras coisas também, tudo se dá alimentação. E aí pode ser o hereditário também, porque tem a família com problema de sobrepeso, que aí normalmente os filhos já vêm com sobrepeso, então a possibilidade de virar uma doença mais grave também. Então você tem que trabalhar a cabeça dentro de casa. Com certeza. Né? Você falar para sua filha procurar um médico, eu tô entendendo que esse programa é para mim, que eu tenho que procurar um médico, que a gente falou antes do começo do programa, porque isso é muito importante. A gente brinca, a gente conversa, mas a gente deixa passar, a gente, né? E isso é preocupante. Muito. Essas conversas de saúde, né, seriam importantes realmente que elas se tornassem hábito do dia a dia das famílias, né? Na hora da refeição, né, numa hora junto, numa hora próximo, você falar sobre esses cuidados de saúde. Né? Falar de uma alimentação saudável para um filho, o filho chamar a atenção do pai se já fez ou não os seus exames de detecção precoce do câncer de próstata, perguntar para a mãe, a senhora já fez a sua mamografia preventiva do colo de útero, a senhora já fez os exames todos, né? Esse tipo de conversa fazer parte da rotina familiar também, né? Infelizmente a família já não almoça junto, já não janta junto, como se fazia frequentemente antigamente, mas tem algum momento junto essa família. Mas então, nesse momento também não se falava tão abertamente como se fala agora. Sim, com certeza, a liberdade hoje é muito maior. Mas no momento que essa família estiver junto, tá? E eu gosto às vezes de falar isso muito para o jovem, né? Porque o jovem é mais provocador do que a pessoa mais velha, né? Puxa esse assunto, fala desse assunto. Fala com seu pai, fala com sua mãe, fala na hora lá da refeição, ou na hora que estiver indo para o colégio, no carro. Aquele momento que vocês estão juntos, entendeu? Provoca esse assunto, cria esse assunto dentro da família, entendeu? Começa a falar um sobre o outro, não com preconceito, mas com chamar a atenção do amor, né? De falar, olha, você está comendo muita gordura, isso vai te fazer mal, hein? Isso não é bom para você, você não está cuidando de você. Tudo isso, né, essas campanhas, né, quando você fala do Outubro Rosa, do Novembro Azul, a gente fala mama e próstata. Não, a gente está falando sobre muito mais do que isso, na verdade. Tá? O veículo é a mama e a próstata. Por quê? Porque funciona muito bem, né? Falar de mama tem uma repercussão social muito grande. Mas quando você fala de mama, você fala do preventivo do colo do útero, você fala de câncer de intestino, você vai falar de uma série de outras coisas junto com isso, né? Ele é um veículo, mas que transporta muita informação junto com ele, que é, na verdade, uma informação do cuide-se, né? Cuide-se, né? E a próstata segue o mesmo caminho, tá? Ele é só um veículo, tá? A próstata, porque ele é o principal câncer do homem é a próstata. Então, ele é um veículo que, entre outros, junto com ele, né? O cuide-se, o seu coração, você está comendo muito, mas é câncer de próstata? Não, peraí, é tudo, entendeu? É cuide-se. Porque, né? o corpo humano, ele não funciona sozinho. Não funciona por partes. Se você cuidar só da próstata, esquecer do resto, também não vai adiantar nada. Então, essas campanhas são muito legais por isso, né? E a gente tem que incentivar, e volto a falar do jovem, o papel do jovem dentro da família, com essa característica de provocador, né? Aquele que vai instigar um assunto ali, né? E às vezes, falando novamente para os jovens, assim, a gente sabe que eles vão, muitas das vezes, ser repreendidos pelo pai, que tem aquele pai mais antiquado que não gosta de conversar. Que é isso? Para mas isso. Com jeito, sempre respeitando os pais, obviamente, claro. Com jeito, coloque o assunto em pauta, entendeu? E mostrar que você está preocupado com seu pai, não é só simplesmente vai fazer, não, você está preocupado com a saúde, porque... Agora, você falou que
Novembro Azul, ele puxa o câncer de próstata porque 95% de chance de ser curado, né? Se for descoberto cedo. Agora, qual é o pior câncer? Em que órgão que é o pior câncer que você fala assim, nossa, quando tem um câncer no esôfago, no fígado, olha, tem algum lugar que é pior? O pior câncer é aquele que você descobre tardiamente, tá? Esse é o pior, não importa onde seja. Tá? Pode ser na próstata, na mama, no pâncreas, no estômago, não há diferença. Tumor descoberto, câncer descoberto precocemente, taxas de cura sempre muito elevadas. Tumores descobertos tardiamente, tá? Taxa de cura muito reduzida. Infelizmente, Vivian, a gente vive num país, né, muito irregular dos seus níveis sociais e muita gente de um nível mais baixo, às vezes, acredita que o que cura câncer é dinheiro, tá? E dinheiro não cura câncer. Tá? Se dinheiro curasse câncer, aquele mega empresário Antônio Hermínio de Moraes não perderia 2 filhos por câncer. Tá? A apresentadora Hebe Camargo, né, com muito recurso, não morreria de câncer. O ex-vice-presidente José Alencar não morreria de câncer. Essas pessoas todas estariam vivas aí. Steve Jobs da Apple não morreria, né? O que cura câncer é diagnóstico precoce. E para você fazer diagnóstico precoce, os recursos, a estrutura, ela está aí. Tá? Mamógrafo nós temos na nossa cidade, urologistas para pesquisar o câncer de próstata nós temos na nossa cidade, laboratório para fazer exame, nós temos tudo aqui, tá? Só precisa da iniciativa de buscar. Tá? Não acha que depois, porque fulano foi tratar na USP, em São Paulo, no Sírio-Libanês. Não, os filhos do Antônio Hermínio de Moraes trataram na Cleveland Clinic, em Miami, e infelizmente não ficaram curados, porque diagnosticaram tardiamente. Então, assim, o que cura câncer é diagnóstico precoce. É isso que cura câncer realmente, né? Vou tratar no melhor hospital do mundo. Talvez você tenha um mimo a mais, alguma coisa diferente, mas não é isso que vai determinar se você vai ficar curado ou não, tá? Infelizmente, as pessoas ficam achando que é dinheiro que cura câncer. Não é dinheiro, não é dinheiro, é diagnóstico precoce. Agora, doutor, a gente tem mais estatísticas que cerca de 1 em cada 7 homens vai ser diagnosticado com câncer de próstata em algum momento da sua vida. Fala para o pessoal de casa se essa informação ela procede e por quê. Isso é uma estatística que eu acredito que esteja referindo aos homens naquela fase de risco, né, dos 45 até os 69 anos de idade. Né? A estatística vai ser realmente essa, é um câncer de alta prevalência, sim, tá? E agora, a gente sabe hoje em dia também que o câncer de próstata, né, o câncer de uma forma geral, vamos dar um passo atrás. O que é o câncer, né? As células do nosso corpo, elas estão constantemente se dividindo, se multiplicando e se renovando, né? Em algum momento, essa divisão, ela divide errado, né? Ela sai errada, aquela célula. Mas Papai do Céu fez a gente de forma tão perfeita, né, que ele botou um controle de qualidade interno na gente, né? Que quando detecta essa célula que foi reproduzida, que foi dividida ali e que saiu errada, esse controle de qualidade vem e elimina essa célula, né? Acontece que quando a gente vai envelhecendo, a nossa vista vai falhando, né, a nossa velocidade vai falhando, os nossos reflexos, e esse controle de qualidade também vai falhando, tá? Então acontece de uma célula dessa se dividir e o controle de qualidade não detectar essa célula alterada. Com isso, essa célula vai se dividindo e dando outras células iguais a ela. Porque a partir do momento que a célula se dividiu errada e nasceu uma célula cancerosa, dela só vai sair células cancerosas, né? Então ela começa a crescer e ir ocupando aquele órgão onde ela está localizada. Então, o surgimento do câncer é um processo natural do envelhecimento, né? E na próstata, mais ainda. Hoje em dia a gente fala que a partir dos 80 anos de idade, 80% dos homens têm câncer de próstata, tá? Se você pegar 100 pessoas, 100 homens com 80 anos e fizer exame em todos esses 100, 80 vão ter câncer de próstata. E sabe-se mais ainda hoje em dia, que a cada ano aumenta 1%
esse número. Ou seja, se você pegar 100 homens com 100 anos de idade, todos eles têm câncer de próstata, com certeza. Agora, todos precisam ser tratados? Essa é a discussão do momento, né? É a discussão que está vigorando hoje, isso, né? Muita gente já assumiu isso como um fato, já realidade, uma prática médica. Outras pessoas mais conservadoras ainda não, mas isso está na discussão do momento do câncer de próstata. E qual o seu posicionamento disso? Eu sou até curiosa. Eu acredito que não se deva tratar quando o tempo de doença, o tempo de evolução da doença vai ser maior do que a expectativa de vida que você tem para essa pessoa, tá? Eu acredito que não se deva tratar. Ou seja, eu tenho 80 anos e já tenho uma vida limitada, restrita, com uma série de problemas, problema no coração, problema no rim, tem uma série de problemas. Esse câncer, para ele se manifestar como doença, como sintomas para a pessoa, ele vai levar de 10 a 15 anos, tá? Provavelmente, com essa série de probleminhas que ele tem na vida, ele não vai ter uma expectativa de vida de 10 a 15 anos, tá? Agora, se ele tem 80 anos de idade, ele corre na praia todo dia de manhã, ele toma sua cervejinha, ele bebe o vinho dele à noite, ele sai para dançar, ele namora, ele faz tudo, tá? Então, é um homem que você espera uma expectativa de vida para ele maior. Então, esse câncer de próstata vai manifestar sintomas nele com ele ainda ativo. Então, nesse caso, você vai pensar em tratamento. Essa é a minha posição. Não quer dizer que haja consenso sobre isso ainda. Ou seja, o mundo está discutindo para se chegar a um consenso. Ainda não há o consenso fechado sobre essa questão. Agora, me tira uma dúvida. E a família, ela pode opinar nesse caso? Foi descoberto que o meu avô, com 75 anos, ele detectou um câncer de próstata, só que ele já tem 75 anos, então, para começar a aparecer mesmo, a família pode opinar? Eu acho que não deva fazer o tratamento, como é que é? A família pode opinar, não decidir se esse seu avô, com 75 anos, ele está em pleno gozo de suas faculdades mentais, tá? A família pode até opinar lá na hora, conversando, sugerir a ele, ou em casa, ou num consultório com o médico, pode sim, tem o direito de opinar, porque a família, afinal de contas, é importante, né? Agora, não decidir. Né? Quem decide é o paciente. Se o paciente for capaz, né, é ele quem decide. Né? O médico oferece para ele aquilo que pode ser feito. Ele escolhe aquilo que ele quer que seja feito nele. Né? O paciente tem esse direito de escolha de tratar ou até de não tratar. Né? O paciente tem esse pleno direito. Entendi. Outra dúvida. Antes da sua dúvida, eu vou te interromper, porque agora a gente vai para um comercial e daqui a pouquinho a gente volta com o Dr. Marcelo Pereló, que é diretor da Oncossol aqui de Cabo Frio, e a gente está falando sobre o câncer de próstata. A gente já volta, não saia daí. A Veterinária Cabo Frio está há mais de 12 anos cuidando do seu animalzinho, sempre inovando para levar melhor conforto aos nossos clientes. Possuímos serviços de consulta, cirurgias, internação, pet shop, banho e tosa, hospedagem, ultrassonografia, laboratório e vacinação. Uma clínica completa para melhor atender seu amiguinho. Veterinária Cabo Frio, a clínica veterinária que conquistou a região. Rua Inglaterra, 43, Jardim Caiçara, Cabo Frio. Telefone 2647-1610. Casa do Ouro, 37 anos com 37% de desconto em relógios de todas as marcas. Relógio Champions a 159, par de aliança a partir de 149. Casa do Ouro, Centro e Shopping Cabo Frio. O Entre Elas está de volta e o tema dessa semana
o Novembro Azul, falando do câncer de próstata, os preventivos que a gente tem que ter, né, que os homens têm que ter. E para falar desse assunto, tirar todas as nossas dúvidas, aqui com o diretor da Oncosol, Marcelo Pereló. No bloco anterior, eu ia fazer uma perguntinha. Depois que você começa a fazer o tratamento do câncer de próstata, tá? Você acabou de fazer o tratamento, muitas pessoas vão precisar de uma radioterapia ou de uma quimioterapia, se tiver mais avançado. Quando ele vai ter certeza que ele foi curado? Depois de quanto tempo ele vai ter certeza que ele foi curado? E quais as possibilidades de um outro câncer ou o próprio câncer de próstata voltar? Olha só, viu? Na oncologia, a gente tem um número, que é um número meio que mágico, que são 5 anos, né? Então, o paciente que a gente inicia hoje o tratamento dele, tá? Faz todo o tratamento que tiver que fazer, químio, rádio, cirurgia. Ao fim do seu tratamento, ele permanece em acompanhamento por 5 anos com a gente, né? De uma forma seriada, ele vai fazendo exames ao longo desses 5 anos. Aí, de acordo com o tumor, com o tipo de tumor que ele teve, com o estágio que ele teve da doença, vai determinar 2 meses, 3 meses, 6 meses, que tipo de exame vai ser feito, mas vão ser feitos exames ao longo desses 5 anos. Se esse paciente fica 5 anos em acompanhamento, em nenhum momento há sinal de recidiva, ou seja, de retorno do câncer, né, desse câncer que ele teve, aí a gente considera ele um paciente curado. Não existe paciente que saia da sala de cirurgia de câncer ou que saia de uma sessão de quimioterapia ou de radioterapia com a palavra curado escrito. Não existe, tá? É tudo um processo, isso, né? A pessoa foi muito imprudente nessa afirmação, tá? Não, mas era uma lesão muito pequena, muito inicial, tirou logo, não sei o quê. 5 anos. Tá? 5 anos é o tempo que a gente acompanha. Uma pessoa que teve, vamos dizer, um homem teve um câncer de próstata ou uma mulher teve um câncer de mama, ele tem 30% de chance a mais que uma outra pessoa que não teve câncer de desenvolver um segundo câncer. Ou seja, a mulher teve um câncer de mama, tá? Tratou, realizou todo o seu tratamento, seu acompanhamento, ficou curada, ótimo, 5 anos de acompanhamento, ficou curada, ótimo. Ela tem 30% de chance de desenvolver um segundo câncer, seja no intestino, seja no estômago, no pâncreas, no fígado, em qualquer outro órgão, tá? Ele tem uma probabilidade maior de desenvolver, né? E isso vale para mulher, para homem, para qualquer pessoa, né? Para qualquer um, depois de um câncer. E essa informação dos 5 anos, né, é que a gente informa sempre e busca sempre com os pacientes. Na verdade, nos preocupam até mais aqueles pacientes que ficam muito bom logo, tá? Ou que não tem uma família muito próxima, aquilo que a gente falava de família antes. Família é bom. Eu brinco com meus pacientes que eu adoro quando o paciente vem com 5, 6 acompanhantes da família, todo mundo junto, entendeu? Porque é sinal de que há um envolvimento familiar naquela situação. A pessoa não está sozinha, né? E você, quando você tem um câncer, você faz o seu acompanhamento no primeiro ano. Você vai fazer, eu tenho certeza que você vai fazer, tá? No segundo ano, talvez se estiver chovendo no dia, você não vai na consulta, não. Está chovendo. Vamos remarcar. Vamos ver, remarcar. A semana que vem era consulta de 3 meses que está fazendo, que era para fazer de novo, mas não vou fazer, não, vou remarcar para daqui a 6 meses, que aí junta 3 com 3, mais 6, tal, aí fica com 6. Aí você começa a falhar, a negligenciar o seu acompanhamento, porque você está se sentindo bem. Você está forte, você está levando a sua vida de forma absolutamente normal, né? Então, vamos esquecer essa história, né? Vai negligenciando isso. Agora, quando você tem a família junto, a família próxima, esse consultório cheio, esse paciente não falta, tá? Não falta. A família perturba ele, tá? E leva ele para a consulta naquele dia, chovendo, com enchente, caindo raio, não importa. Ele vai estar lá no dia da consulta dele, vai fazer os exames, vai fazer tudo. Esse paciente não tem perigo, né? Então, é importante a família junto, né, a presença da família nesse processo de tratamento, de acompanhamento. A gente valoriza muito o paciente que vai
com maior número de familiares junto à consulta, né? Lá a gente faz as recepções sempre muito grandes, bota muito espaço, a gente ampliou agora a entrada, lá fez uma cobertura, tal, botou um monte de bancos, cadeiras, que é para ter lugar para todo mundo ficar lá, entendeu? Tem lugar para todo mundo, pode ir que não tem problema. Agora, doutor, você falando da importância da família, me veio uma dúvida. Um paciente é constatado com, vamos supor, o tema de hoje, né, com câncer de próstata. E ele se dá o direito de não querer saber a gravidade, da importância se realmente tem que seguir à frente com o tratamento ou se vai parar. Como que a família lida com isso? E até que ponto, a gente estava comentando aqui no intervalo, você falou que o paciente ele tem o direito de não saber, mas a família não. Conta um pouquinho dessa relação para o pessoal que está em casa. Como que é isso, Ingrid? Assim, a gente costuma sempre dizer isso, o paciente tem o direito de não saber da doença que ele tem, ou da gravidade da doença que ele tem. Ele tem esse direito, tá? Eu não quero saber, eu não estou te perguntando, você não tem que me contar, tá? Então, o paciente, para se poupar, muitas das vezes, ele não entra no assunto. E você não tem ideia de como isso é frequente e como isso é gritante em alguns casos. Às vezes a gente fica falando, a pessoa pode estar imaginando uma vovozinha, né? Não, estou falando de pessoas jovens que entram numa clínica que está escrito lá na porta, Centro de Oncologia, né? Faz quimioterapia, faz radioterapia, tá? E ele não fala, não pergunta se ele tem câncer ou não. Né? Ele não fala, ele não quer saber. Você não tem que atropelar essa vontade dele. Agora, esse direito do paciente não é dado à família. Mas né? E no caso dele sozinho? A gente sempre chama a família. Sempre entendi. Puxa a família, sempre. Se tiver um caso de uma pessoa que não tem família nenhuma, tá? Aí, infelizmente, essa pessoa não vai ter esse direito. Mas a gente sempre busca a família. A família sempre, a gente puxa alguém para estar junto. A família não tem esse direito de não saber. A família sempre é dito toda a verdade, por mais forte, por mais pesada, por mais grave que seja, a família recebe sempre a informação completa, sem meias palavras. Para a família não é dado o direito de se poupar. O paciente tem o direito de se poupar. A família não tem esse direito. A família sempre sabe tudo. Será que esse comportamento dessa pessoa que não quer saber de fato, no fundo, ela sabe que tem algum problema? Porque se ela está ali, no lugar que faz radioterapia, quimioterapia, alguma coisa ela tem. Não é possível. Será que, de repente, esse comportamento dela de não querer saber a gravidade da doença dela, isso ajuda no emocional? Porque muitas vezes, quando você fala em câncer, você fala em metástase, o que você imagina? Vai morrer. E às vezes quando você fala que você vai fazer um tratamento porque você está com uma imunidade baixa, você está com alguma coisa assim, que a palavra não é tão grossa, porque tem muita gente que fala assim, eu estou com aquela doença. Tem gente que não fala que tem câncer, porque choca. Então eu estou com aquela doença. De repente, o comportamento dessas pessoas ajuda no emocional. Pode ser ou eu estou enganada? É exatamente isso. A pessoa quer se poupar, né? Quando o paciente não pergunta, quando ele não indaga, quando ele não busca, né? Ele está, na verdade, querendo se poupar, né? Se poupar emocionalmente. E como a gente sabe que o tratamento do câncer, ele é um tratamento forte, pesado, né? Um tratamento pesado, né? A gente tem que tentar poupar o paciente daquilo que for possível. Se ele não quer saber, né, ele tem esse direito, né, ele tem o direito de se poupar disso em função do tratamento todo que ele já vai fazer. Lógico que assim, a gente fala isso, esse direito de não saber, desde que isso não agrave o paciente. Ou seja, não, então eu não vou tratar nada, não sei o quê. Não, aí você tem que entrar
especificamente no assunto e falar, olha, o senhor tem sim, o senhor tem um câncer, porque esse direito termina também em algum ponto, quando ele coloca a sua própria saúde, sua própria vida em risco, né? Aí ele perde esse direito de não saber plenamente a verdade, né? Então, isso é uma questão delicada que a gente mede caso a caso, né? E dentro desse cuidado, preservar o paciente e cuidar dele para que ele suporte um tratamento pesado como o tratamento do câncer, uma questão que a gente considera assim, de extrema importância também, né, junto com a família, é a questão da fé, né? A gente busca sempre, né, estimular o paciente a buscar a sua fé. Acreditar na cura, acreditar em cura, fazer, seja Deus, Alá, seja lá o que ele chama, né? Mas ele buscar essa força maior, tá? Para ajudar ele, para dar equilíbrio a ele nesse processo do tratamento e a família também, né? Que sempre ajuda muito. Isso é fundamental, é de extrema importância. A gente vê no dia a dia a reação de pessoas que têm fé e de pessoas completamente descrentes de tudo, né, como elas encaram de forma diferente um processo de uma doença como o câncer. Interessante. Agora eu falei em metástase, né? Quando você fala em metástase já dá aquele medo, porque a metástase é quando você já teve em um lugar, né, e você tem em outro lugar. Isso não quer dizer que o paciente vai morrer. Isso quer dizer que ele precisa ser tratado novamente porque o câncer voltou, mas ele pode conviver com a metástase, ter uma vida boa, conviver com ela ali, acompanhando? Pode sim, dependendo logicamente da localização dessa metástase, né? Existem, às vezes, acometem locais que são complicados e que você não consegue controlar, mas muitas das vezes a gente hoje em dia consegue controlar a doença, né, mesmo com metástase, e o paciente tem a sua vida extremamente normalizada, né, a sua expectativa de vida normal, mesmo tendo um câncer já considerado avançado com metástase, né? O câncer de próstata, o câncer de mama são exemplos clássicos disso, né? Que dão muito metástase óssea e que você consegue controlar essa metástase e a pessoa tem a sua vida absolutamente normal, né? Convivendo com essa metástase. Vai ter que usar medicações, tem que ter alguns cuidados, mas a sua vida vai ser plena, vai ser normal, não vai ser limitada, restrita por conta disso. Lógico que existe, como eu falei, a localização da metástase. Tem, às vezes, algumas localizações você não consegue abordar, tratar, né? E isso, né, pode levar a uma situação de incurabilidade daquele câncer, né? Mas hoje em dia a gente tem sido cada vez mais agressivo do ponto de vista de tratamento, seja clínico ou seja cirúrgico, né? Paciente com múltiplas metástases, a gente entra por uma cirurgia, retira parte do fígado, parte do rim, parte do intestino, retira um pedaço do pulmão e o paciente volta ao estado de cura, não curado, estado de cura. 5 anos de acompanhamento, mas ele volta ao estado de cura como ele estava anteriormente. Então, a evolução que a gente está tendo hoje em dia no tratamento do câncer, ele é tanto do ponto de vista clínico, né, através de drogas novas, né, farmacológicas, tal, quanto do ponto de vista da cirurgia também, da abordagem cirúrgica. Cada vez mais a gente tem conseguido fazer cirurgias mais complexas, com o paciente mantendo a sua qualidade de vida, sem ser mutiladores, né? Mas resgatando esse paciente, a gente usa muito essa palavra resgate, para aquele estado de cura, de controle novamente, né? Que é o que a gente busca sempre. Entendi, maravilha. Agora, doutor, a gente está falando sobre essas campanhas e o principal é a prevenção. Queria voltar um pouquinho nesse assunto para o pessoal que está em casa, que a gente está comentando aqui, que os homens eles têm muito preconceito com os exames de prevenção contra o câncer de próstata. Esses exames, existe o exame de sangue,
E existe o exame que é o toque retal, que aí vem o preconceito do homem. Como que é realizado esse exame? Os homens que estão nos assistindo não precisam ficar com esse pavor todo. Queria que você falasse um pouquinho. Tranquilo, olha, a rotina do exame, né, da rotina da busca do diagnóstico do câncer de próstata, ele passa pelo toque retal com a avaliação prostática, né, onde é introduzido o dedo, né, com luva através do ânus e se avalia a próstata. A próstata, ela fica colada no reto, né, fica muito próximo e logo muito próximo à borda anal. Então, com o dedo você consegue tocar ela toda e sentir se há alguma alteração. Às vezes a gente toca e sente como se tivesse uma induração, um caroço para cima. Isso é uma coisa suspeita e aí a gente vai investigar. Vamos pedir um ultrassom, vamos pedir uma biópsia, né? Vamos dar prosseguimento a essa investigação. E a dosagem do PSA, que é uma enzima, né, que quando, nos casos de câncer de próstata, ela está aumentada. Agora, o PSA sozinho, ele não é diagnóstico de câncer de próstata, né? Ele não é o diagnóstico. Então, por isso, você não tem como dissociar o toque da dosagem do PSA. Tá? Eles se complementam, tá? A pessoa não pode achar que está fazendo o PSA apenas, tá? E está fazendo o acompanhamento da sua próstata. Não está, tá? Tem cânceres de próstata que cursam com PSA baixo, tá? Então você não pode, na sua fase inicial, você não pode se amparar nisso, né, para poder fazer só o exame do sangue, a dosagem do PSA. É um exame simples, é feito no consultório, toque retal, é uma coisa rápida, indolor, não tem nenhum problema, é rápido e você vai para casa, toca a sua vida normal, não tem nenhum problema. Sempre fazer isso, lógico, com o urologista, que é o médico indicado para esse exame. São profissionais sérios, que não vai ter nenhum tipo de brincadeirinha, piadinha, até porque isso, na verdade, é o dia a dia deles, né? Então, não existe nenhum tipo de piadinha, de brincadeira. Isso é tratado dentro de maior seriedade e não há nenhum tipo de constrangimento. As pessoas que vão depois ficam revendo quanta besteira ficava pensando, como ele era bobo, pensando que ia fazer alguma piadinha, alguma brincadeira, e não existe nada disso. Entendi. A mamografia você faz anualmente. O exame da próstata você faz anualmente também? Tanto a mamografia como a próstata, na verdade, você depende de qual é o seu histórico e como está o seu último exame, né? Eventualmente, você pode dar um prazo, se você tem uma idade mais jovem, dar um prazo maior, né, de avaliação, pode chegar até 2 anos entre um exame e outro, né? Então, é importante ir fazer o primeiro. Aí o seu médico vai dizer com que frequência você vai precisar repetir esse exame. Agora, doutor, queria que você passasse para a gente. A Oncossol hoje ela é referência, não só aqui em Cabo Frio, mas acho que em toda a região. Você acha que esse sucesso da Oncossol, essa credibilidade que tem com as pessoas que estão passando por esse momento que é muito difícil, se deve a quê? Muito trabalho. A Oncossol existe, né, desde 2004, funcionando, né, já estamos então há 13 anos aí trabalhando, né, tratando o câncer aqui na cidade. Desde 2008, a gente foi credenciado ao SUS para poder realizar o tratamento da região chamada Baixada Litorânea, que envolve 9 municípios, de Saquarema até Rio das Ostras. Então, hoje, quase 1 milhão de pessoas, né, tem como referência para o tratamento do câncer a Oncossol, o Hospital Santa Isabel, né, que compõe o grupo que trata o câncer. A gente tem hoje em tratamento na Oncossol mais de 1.200 pacientes. Hoje em tratamento, em acompanhamento, aqueles 5 anos, são mais de 6.000 pessoas que são acompanhadas ali, que estão nesse momento em acompanhamento. E mais alguns milhares que já terminaram o tratamento e que já tiveram alta. Nosso grupo de oncologista clínico, todos eles são oriundos ou do INCA ou do Mário Kreff, nosso grupo de cirurgia, nosso grupo, a nossa radioterapeuta, que a gente tem um serviço de radioterapia também, que foi inaugurado mais recentemente, tem 2 anos, e
e a gente trouxe para cá um investimento muito grande, um esforço muito grande para que aquilo conseguisse ser concretizado. A gente trouxe para cá a máquina daquilo que existe de mais moderno na radioterapia. Foi essa mesma máquina, esse mesmo padrão de máquina foi a que tratou o presidente Lula lá no Sírio-Libanês, né, quando ele teve aquele câncer de laringe. Foi esse mesmo tipo de máquina, com o mesmo sistema de tratamento. Então, a gente trouxe isso para cá e está tratando. A radioterapia, hoje em dia, ainda é só convênios privados, né? Todos os convênios privados. Ainda não está habilitada pelo Ministério da Saúde para tratar o SUS. Segundo informações que eles nos passaram, isso deve acontecer agora a partir de janeiro, mas ninguém escreveu isso ainda. Eles estão falando, né, que o processo todo já está pronto, está resolvido, só está esperando o orçamento do ano de 2018 ser aberto para poder incluir e poder fazer essa habilitação para 2018. E todo o restante de nosso pessoal, recepção, enfermagem, né, a gente coloca um princípio do tratamento humanizado, com carinho, com atenção com as pessoas. E todo mundo incorporou isso muito fortemente, né? A gente fica muito feliz assim, de ver o quanto as pessoas que vão lá se sentem bem recebidas, bem atendidas, o carinho, o cuidado, cuidados às vezes simples, mas que demonstram a atenção com quem está lá. É um cafezinho quente na garrafa. Isso é uma coisa simples, mas se um convidado vai na sua casa, você não oferece um café frio para ele. Verdade. Você vai fazer um café quente, fresco, para poder ter ali, para essa pessoa se sentir bem recebida na sua casa. E a gente tem esse cuidado de manter sempre o café quente na garrafa, trocado várias vezes durante o dia, para que a pessoa possa se sentir bem. Pô, vim aqui me servir um cafezinho quentinho, que coisa boa. Então, tudo isso são cuidados, né, detalhes que humanizam o tratamento, né? O cafezinho humaniza o tratamento muito, mas muito mesmo, né? Então, graças a Deus, a gente tem tido o retorno de carinho e de reconhecimento, o crescimento da empresa, sim, mas do reconhecimento das pessoas que se tratam lá com a gente. E a gente fica muito feliz por isso. E eu quero aproveitar tudo isso que você falou, já estou emocionada, porque a minha mãe está passando por um problema, né? E está sendo tratada na Oncosol. Então, assim, tudo que o Dr. Marcelo está falando não é porque ele está aqui, mas a gente está vivendo com a minha mãe e é um diferencial. A minha mãe passou pela radioterapia com a doutora Carolina, que eu falei, uma médica excelente, que me atendia a qualquer momento. Eu mandava mensagem, na mesma hora ela me respondia. A Flavinha da recepção, que tudo ela resolvia pra gente, não tinha, mas vai estar faltando isso. Ela dava o jeito dela pra minha mãe não perder tempo. Não, tá faltando um documento, vamos começar, e você traz, e você faz. Então isso te dá uma segurança muito grande. Mostra pra você que você tá no caminho certo e que a sua mãe, a sua filha, a sua tia, seu parente tá ali e ela vai ser curada, entendeu? Então o cafezinho faz toda a diferença, um bom dia, uma boa tarde faz toda a diferença. Nossa, você tá mais bonita, olha, seu cabelo tá diferente, porque mexe com o emocional da pessoa. A minha mãe fazendo tratamento, caiu o cabelo. Qual é a mulher que não tem a vaidade? O cabelo é a moldura do seu rosto. Então, assim, isso faz a diferença. Então, meus parabéns pelo ótimo trabalho que você tem feito. Eu posso falar porque eu estou passando por isso, eu estou vivendo isso. Então, eu posso falar. E você que está assistindo a gente, presta atenção no seu pai, no seu marido, não perca tempo, porque se você descobrir cedo, tem cura, 95% de chance de ter cura. Né? Não tenha medo. Ah, é um exame chato? Pode até ser chato, mas olha o tempo de vida que você tem pela frente, se você fizer. Tudo compensa, né? Com certeza. Então, muito legal. É tão importante esse programa, a gente abordar esse assunto, que às vezes você fala, nossa, todo mundo fala, mas a gente falando e atingindo, de repente, uma ou
duas pessoas já faz toda a diferença. Já valeu a pena. Né? Você tem que fazer aquele trabalho de formiguinha, de falar, de encher o saco mesmo. As pessoas me enchem o saco e a gente tem que encher o saco dos outros. Eu quero agradecer a sua presença, doutor Marcelo, foi muito importante todos esses esclarecimentos, né? E quem tiver a oportunidade de conhecer o Oncosol, né? Vai lá conhecer, né, Ingrid? É verdade. Eu queria até agradecer a sua presença, como a Vivian falou, falar para você se cuidar. E antes da gente finalizar o programa de hoje, queria que o doutor Marcelo passasse as suas considerações finais e um recadinho para os homens que estão nos assistindo da importância de fato se prevenir, né, que é o principal. Olha, em primeiro lugar, eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Eu acho que assim, a gente como médico e ainda mais militando na área da oncologia, a gente não pode fugir à responsabilidade de, tendo uma oportunidade, um espaço, um local para falar do câncer, da prevenção, dos cuidados, né, você se refutar a essa responsabilidade. Eu encaro isso como uma responsabilidade que eu tenho, tá? Por ser médico, por ser oncologista, por ser cabofriense, tudo isso me gera muito mais responsabilidade, né, porque eu faço parte dessa sociedade, então esse é o meu papel nessa sociedade. A gente, lá na Oncosol e no Hospital Santa Isabel, porque são os dois juntos, né, a parte de cirurgia toda é feita no Santa Isabel, a gente tem muita alegria de conseguir esse tratamento dessa forma humanizada, carinhosa, atenciosa com os pacientes. A gente briga com isso diariamente, a gente incentiva os nossos funcionários e treina, mas na verdade hoje em dia isso já ocorre até de uma forma bastante natural por eles, tá? Todo mundo incorporou esse espírito humanizado, a gente não precisa mais pedir para que a pessoa faça isso ou que ela tenha atenção a isso, né? Todo mundo já incorporou esse sentimento e todo mundo fica muito feliz, como você disse, né? Quando vê o paciente melhorando, quando repara, quando nota. Há uma felicidade coletiva, né? Que gera, né, essas situações. Então, o grupo é um grupo muito coeso nessa questão do tratamento. E a mensagem sobre o câncer é aquilo que eu falei durante a entrevista, né? Não tenha medo de descobrir o câncer em você. Não tenha medo, tá? Não deixe de buscar. Busque o câncer em você. Faça os exames, vá atrás, diagnostique em você o câncer. Procure o médico, fala de câncer com ele. Porque quanto antes você descobrir o câncer, maior vai ser a sua chance de cura, né? Não fique achando que, porque eu não tenho dinheiro, eu vou ter que tratar pelo SUS. Não é isso que vai determinar se você vai ficar curado ou não. Vai ser o momento do seu diagnóstico. Se você diagnosticar precocemente, a sua chance de cura é muito alta. Se você diagnosticar tardiamente, sua chance de cura é baixa. Tenha você dinheiro ou não, isso não faz diferença. Então, busque o câncer, não tenha medo do câncer. O câncer é uma doença como outra qualquer, que mata, mas muitas doenças matam também, né? Mas busque o câncer, porque se você fizer o diagnóstico precoce, sua chance de cura vai ser muito longa. Você não vai precisar abrir mão da sua vida profissional, da sua vida familiar, da convivência dos seus filhos, de dar bom dia para ele todos os dias, de levar na escola, de buscar da escola, nada disso. Você vai levar a sua vida plena, normal, com toda a felicidade e curado de um câncer. Isso aí. Maravilha, doutor. Boa informação. A gente agradece mais uma vez a sua presença e a gente fica por aqui com mais um programa Entre Elas e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Boa semana para vocês.